Então, gente, na madrugada de segunda pra terça, faltavam algumas coisas do circo pra trazer aqui pra Caçapava, né? Já tava quase tudo aqui, faltavam algumas coisas. Então, alguns meninos voltaram pra Mogi pra buscar as coisas, já tava bem tarde. E eu já tava muito preocupada, tanto eu quanto a minha mãe, porque a gente não gosta, né, que meu pai fique pegando estrada à noite. Meu pai foi meu pai, foram alguns meninos aqui, meu primo também foi. E aí quem ficou aqui no terreno foi as mulheres, né, as famílias. Meu noivo ficou aqui comigo também. Minha mãe e meu irmão estavam no motorhome aqui do lado. E meus avós, meu avô já é idoso, enfim, ele não aguenta. No caso, voltaram todos os homens, né? E o meu tio também não, porque meu tio ele comanda a questão da montagem, então ele tem que estar aquecido. E o meu tio também não tem um bom histórico com dirigir de madrugada, já aconteceu um acidente com ele, enfim, levando as carretas do circo. Então a gente tem medo também. E aí, quando era mais ou menos 2h30 da manhã por aí, o meu irmão bateu desesperado, gente, na janela do meu trailer. E a gente acordou assim, sem saber o que estava acontecendo, e eu entrei em pânico, porque a gente olhou na janela, era meu irmão tem 14 anos. Tava sozinho, minha mãe não tava com ele, não tinha ninguém com ele sozinho no meio do terreno. Um breu aqui, porque a gente tava sem energia, a gente ainda tá sem energia, a gente tinha acabado de chegar em Caçapava. E ele batendo desesperado, falando, ele me chama de irmã, né? Ele não me chama de Giovana, ele me chama de irmã. E ele desesperado, irmã, abre que aconteceu uma coisa. E eu, gente, eu já imaginei 1 milhão de coisas, eu tava desnorteada, eu só abri a porta, eu não sei nem como que eu cheguei aqui na frente pra abrir a porta, porque quando eu vi, meu irmão já tava aqui dentro, e a gente tava conversando. E aí ele contou o que tinha acontecido. Enfim, o rapaz que trabalhava com a gente, fazia uns 6, 7 meses que ele tava aqui, mais ou menos. Enfim, gente, meu irmão, ele chegou e ele contou que tinha acontecido um acidente, que o David, que é esse rapaz que estava aqui há uns 6, 7 meses, tinha falecido. E ele contou que era meu pai que tava dirigindo. E aí a gente entrou em choque, a gente entrou em pânico. Eu entrei, assim, em desespero, porque primeiro uma perda, porque era uma pessoa que tava aqui todos os dias, a gente via todos os dias, a gente conversava todos os dias. Então foi um choque. E o choque de, né, pensar no meu pai, em como devia estar a cabeça do meu pai, porque foi uma fatalidade, gente, foi uma tragédia, vocês não têm noção. O meu tio que veio falar, meu irmão me contou, meu irmão tava muito impressionado, muito chocado, porque ele viu minha mãe acabou passando mal, quando ela soube que meu pai, que tinha, né, que tava dirigindo. Então foi desesperador. E aí agora eu vou entrar nas questões que estão falando, enfim, porque sempre tem alguém pra vir querer julgar e querer falar, sempre vai ter, né? Mas estão falando, vocês apagaram todos os posts de que o circo tava em Mogi. Gente, toda vez que a gente chega numa cidade nova, eu vou lá e eu apago os posts da cidade anterior. Por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente faz uma promoção em uma cidade que não faz em outra. Então as pessoas podem pegar, por que nessa cidade teve essa promoção e na minha não tem? Ou confundir, achar que tem aqui, achar que tem e não tem. Então eu sempre apago. Se vocês forem olhar, não tem nenhuma publicação, tipo de arte, de chegada, de sorteio, nada das cidades do ano que a gente tá agora, de 2026. Não tem nenhum post de Guaratinguetá, não tem nenhum de São José dos Campos, de Taubaté, de Pinda. Eu apago tudo, toda vez que a gente muda de cidade. Então é por isso que não tem os posts de Mogi. Então a galera tá criando um monte de teoria, como se a gente tivesse apagado tudo pra abafar o caso. Não é isso que aconteceu. Giovana, por que o circo ainda não postou nada? Gente, aconteceu segunda-feira, na madrugada de segunda-feira. Ninguém tem condições. A gente não tem uma equipe de marketing. É um circo familiar. É eu e minha família que mexe no Instagram do circo, né? Não tem uma pessoa que é pra marketing, Não tem isso. Então, tava todo mundo abalado. As publicações que tem de Caçapava já estavam programadas. Quando você programa uma publicação pra subir no Instagram, ela sobe automaticamente. Então, ninguém estava em condições. Não que a gente não vá postar, não vá falar nada, não vá soltar uma nota. A gente precisa fazer isso como uma empresa. Mas é uma empresa familiar, a gente tava todo mundo abalado. A gente não tinha condições de chegar e falar alguma coisa ainda. Assim como eu não tinha vindo aqui ainda falar nada com vocês. Então, só foi isso, gente. É só isso. Não tem nada acontecendo por trás, já tá tudo sendo resolvido. Então, assim, por favor, parem de criar essas teorias. Como cortaram os 2 stories, eu vou vir aqui falar de novo, que eu tinha falado antes. Logo que aconteceu, minha família, né, minha mãe, meu tio, meus avós foram direto pra lá. Inclusive, eles estão lá hoje. Minha mãe e meus avós estão lá resolvendo tudo, questão de velório que vai ter, enfim, toda a parte mais burocrática. E, enfim, a perícia no dia do acidente chegou muito rápido, graças a Deus. Já constatou que foi realmente um acidente, pelos depoimentos também, meu pai deu depoimento, todo mundo deu depoimento, viram que era realmente um acidente. E ao contrário do que falou na mídia também, que tava carregando uma carreta pra sair, já tava tudo carregado. Eles estavam saindo do terreno, eles estavam saindo pra ir embora, pra vir pra cá, pra Caçapava. Então, não se sabe exatamente o porquê que ele tava lá, não sabe. A perícia acabou encontrando no bolso do rapaz entorpecentes, então pode ser que tenha alguma relação, mas ninguém sabe o que ele tava fazendo lá, enfim, embaixo. E agora é só cuidar, assim, do psicológico do meu pai, gente, porque meu pai, ele é a melhor pessoa que eu conheço, ele tem um coração incrível, um coração gigante, e ele tá se sentindo muito mal, ele tá se sentindo muito culpado, e ele ainda tá em estado de choque, ele tenta transparecer que ele tá bem, mas a gente sabe que não. Então é muito, muito, muito difícil, e a gente tem que dar muita força pra ele agora nesse momento, e é muito difícil, foi realmente uma fatalidade o que aconteceu.